Quando chegar nesse ponto, você já realmente não tem jeito mais. São alguns exemplos que eu gostaria de mostrar para vocês. Oi, meu nome é Érica, eu sou da Orquídeas de Cia e hoje a gente vai falar sobre pragas e doenças. Aqui eu trouxe algumas plantas, a bancada não tá bonita, né? Porque são alguns exemplos que eu gostaria de mostrar para vocês. Primeira coisa é você identificar qual é o problema da sua planta. Às vezes não é nem praga nem doença. O que a gente aconselha é pelo menos uma vez por semana você dar uma olhada minuciosa nas suas plantas próximas e ver e identificar antes dela chegar nesse ponto aqui, olha. Quando chegar nesse ponto, você já realmente não tem jeito mais. É uma planta que já está... que você já tem que colocar no descarte, né? Essa é um exemplo que eu deixei, mas para ataque de cochonilha. Realmente cochonilha mata, né? Olha. Então esse daqui também é um outro exemplo, né? De uma planta com cochonilha e que ela estava no canto e que essa parte aqui estava mais na parte sombreada, então aqui que foi a infestação da cochonilha, tá certo? Mas quando chega nesse ponto também, olha, é difícil você fazer o controle dela, né? Então, antes de acontecer isso, a gente precisaria identificar o problema da praga e da doença. Vamos começar pelo jeito mais fácil, né? Então, olha, tem algumas espécies que agora, naturalmente, as folhas delas caem. Você vê que a planta estava verde bem bonita, agora ela está mais amarelada e a natureza dela é cair as folhas. Então ela começa a amarecer agora e daqui a pouco todas as folhas caem e ela fica desse jeito aqui, ó, só fica um bulbo desse jeito, tá certo? Então essa é a natureza dela. Então não vamos nos preocupar. Essa se chama Túnia marshalliana. Essa daqui é um outro exemplo de orquídea que as folhas caem, tá certo? É o Catasetum. A folha ela cai, ela amarelece agora, olha, acaba caindo, né? E atrás da folha realmente tem um ataque de ácaro, é muito suscetível a ácaro. Ela é bastante suscetível a ácaro, infelizmente, né? Mas aí você faz um controle pesado nela ou você deixa a folha cair naturalmente. Aí na próxima brotação ela vai brotar bem bonitas as folhas, tá certo? Então essa é uma natureza dela. E a outra que todo mundo já conhece, olha, essa daqui, ó, o dendróbio. Tá vendo? O dendróbio também, a folha ela cai, né? Naturalmente as folhas caem, então não se preocupem, ela é normal isso e as folhas têm que cair para dar uma boa floração, tá certo? Então, e a outra forma também que você não se deve preocupar é quando acontece isso. Aqui dá uma olhada. Então essa daqui, no caso, é uma planta de sol, ela estava muito na sombra e olha só o que aconteceu, ó. Essa daqui é queimadura de sol. Tá certo? Aqui também, olha, tudo queimadura de sol. Aqui também, ó, queimadura de sol, né? Então, essas queimaduras de sol não tem problema que ela vai se adaptar. Ela tava no local muito sombreado e de repente eu coloquei no sol, ela ficou com essa queimadura. Mas não tem problema que ela vai se adaptar. Mesmo pegando esse sol, as folhas caem, eu acho bom você passar um tipo de um fungicida, porque essa parte onde ela está mais danificado, pode ser que seja uma porta de entrada para a doença. Mas se você vê que não está aumentando mais essa parte preta, você pode deixar, tá? Que daí ela já tá cicatrizando e a folha infelizmente vai ficar feia assim, né? Não tem jeito, tá certo? Então o mais difícil é você identificar o que está acontecendo com a sua planta, para ser realmente um problema de doença ou não. Aí, você identificando que a planta, você olha, observa, né? Como é que você observa? Você olha para a planta e vê se tem folha caindo, tá certo? Se a folha tá amarela, se ela tá enrugada. Então, tudo isso é um sintoma que você já fica atenta. Então, pode ser que tenha alguns problemas. Então, vamos lá em partes, né? Então, no caso dessas plantas aqui, a natureza dela, não tem problema. Essa daqui, já de longe você vê que ela tá amarelada, as catleias. Então, você olhando de perto, você vai ver que tem cochonilha. Normalmente fica nessa parte assim mais escondida dela ou aqui embaixo.
Vamos ver se tem aqui, ó, aqui embaixo, ó. Tá vendo? Então, isso é uma cochonilha. E quando acontece isso, realmente você tem que fazer, não, tá no início da infestação, ela veio com tudo, mas jogando inseticida aqui você consegue controlar muito fácil, né? O outro problema também, olha, nessas folhas aqui você começa a ver pintada assim, olha, esse é um outro tipo de cochonilha, né? Ela forma assim mais separado. E aí a gente também tem, se você tiver samambaia, folhagens, tudo, a gente tem um outro tipo. Essa eu acho que é a pior, mais difícil de controlar, essa cochonilha aqui, né? Que é de carapaça, tá vendo? Ela fica uma carapaça, e essa carapaça aqui você tem que jogar inseticida várias vezes para você controlar realmente esse daqui. Quando chega esse tipo de cochonilha, tem que ser inseticida mais químico, tá certo? Essa daqui já tá controlada, você vê que tá sequinha. E nessas folhagens a gente também tem um outro tipo, que é assim, olha, que é a branca, né? De carapaça branca. Então essa branca também, essa daqui também, ela tá bem, ataca o broto, né? Nesse caso foi a samambaia, que eu tenho junto com as orquídeas. E infelizmente isso aqui é só controlando mesmo, né? Com inseticida, tá? Quando chega nesse ponto, você tem que jogar o inseticida. Um outro tipo de praga que aparece muito, lesma e caramujo, né? Olha só, de um dia para o outro comeu tudo, né? Todos os brotos novos, então lesmas e caramujos. Isso também aparece normalmente no orquidário, então você tem que ficar de olho nisso, né? Isso é de um dia para o outro que acontece isso. E uma outra coisa também, o pulgão, você tem que ficar de olho nas plantas floridas. Que nessas plantas floridas, você encontra muito fácil também, você vê que a haste dela não está durando muito. Então você olha bem de perto, você enxerga o pulgão aqui. Né? Então o pulgão, ela gosta dessas hastes de oncidíneas, dessa família, né? De oncidium. Essa aqui, nesse caso aqui, ela é oncídio com rodriguésia. Então, quando ela forma essa haste, você vê que a flor não tá durando muito, com certeza tem um problema de pulgão, tá? Então você tem que ficar de olho nessas hastes para ter uma boa durabilidade delas, tá certo? Então, você observando tudo isso, o que você tem que fazer? Em primeiro lugar, se não está infestado em outros lugares, só está localizado, então você pega, sempre tem à mão. Eu sempre tenho à mão um inseticida já pronto, né? E por que eu uso esse inseticida? Inseticida forte, ele é muito bom por dois motivos. Um é que ele é muito eficiente, a outra é que a embalagem ela é escura. Então, depois de você acabar esse produto, você pode misturar com qualquer outro inseticida que você tiver fácil na sua cidade, diluir, colocar e aí borrifa. E você guardando nessa embalagem escura, aí pode ficar 1 mês, 2 meses, 3 meses, o inseticida pronto. Mas tenha sempre à mão o inseticida pronto na sua mão. Que daí quando você anda no orquidário, você identifica um problema, você já logo depois já pega e já borrifa na planta, sabe? E dá uma boa borrifada, e aí você faz com que o controle seja localizado. E é claro, você borrifa nessa planta e no entorno também, né? Nas plantas que estão em volta também, porque às vezes o inseto também está em torno dela. Então, logo que você identificar, você já tenha sempre na mão algum tipo de inseticida na sua casa, tá? E é claro, para lesma, é lesmicida, né? Lógico. Lesma e lesmicida, né? Tem de várias marcas, né? Esse é da linha Forte. E tem algumas dicas que eu gravei também de controle de lesma natural, que é muito eficiente. Só que é catação manual, né? Que você faz. Então, você atrai a lesma, caramujo e depois você joga fora. Então, é uma catação manual e tem que ser bastante persistente, mais persistente do que os insetos. Um outro inseticida muito bom que eu recomendo é esse Icon também, que ela vem, também questão de custo-benefício, é muito bom, que ela vem no sachêzinho, né? E ela é diluído, dilui esse plástico aqui, só você jogar na água que ela dilui, um sachê para 1 litro.
Então esses são os produtos ideais para nesse caso de cochonilha e pulgão, tá certo? E aí um outro inseto que aparece muito quando a planta tá florida é esse daqui, olha. É bem característico, essa comida, né? Ela raspa a flor aqui só em torno dela. Então você identifica o trips só na hora que ela floresce, tá com flor. Então aqui, digamos assim, tá em botão aqui, ó. O trips ele aparece no botão das orquídeas, tá? Então ela tá em botão. Então o trips ele raspa, ele começa a raspar aqui os botões. E na hora que abre que você identifica que houve ataque do trips, que ela pegou toda essa parte em torno das pétalas e sépalas. E aí você acaba perdendo a flor e a durabilidade e a beleza dela, né? Então trips a gente enxerga o seu ataque realmente na hora que ela tá com flor, que é o produto final, né, da orquídea. Mas você identificando ela, depois que ela tá aberta, então você já joga o inseticida em torno dela, mas o ataque já foi feito, né, o estrago já foi feito, tá certo? Então o ideal é quando você tem essa característica no seu orquidário, você já fica de olho nos botões e já joga o inseticida. Esses inseticidas que eu falei, já pode jogar na planta com botão, não tem problema não, é só evitar aquele horário quente do dia, tá certo? Então, e a outra dica também, de você entender se a planta ela tá doente ou não, esse eu acho que é o tipo mais difícil, né? É quando a planta tá, ó, toda mole, você vê que tá toda enrugada, ó, a folha antiga enrugada, tá vendo? Essas folhas antigas enrugadas. E aí você vê que perdeu o vigor das folhas. E nesse caso aqui, olha, principalmente é trato cultural. Então, ou a planta desidratou inteira, tá certo? Ou então é um substrato que tá muito velho. Ou então é a planta que tá falando que não tá gostando do lugar, então ela enruga toda por inteira, assim. De repente, de uma semana para outra, ela fica toda enrugada. Então, essa parte, quando enruga a folha, enruga o bulbo e toda a planta, tanto na folha antiga quanto na folha nova, é sinal de que tá errado alguma coisa de trato cultural da planta, o seu trato cultural. Ou é a planta que não está se adaptando no lugar, ou é o substrato velho. Então, não é tanto problema de praga e doença, mas é de cuidado da planta, tá certo? Então, o mais difícil é isso mesmo, é você identificar o que pode fazer, né? Principalmente uma planta saudável, é difícil você ter um ataque que acabe com a planta muito rápido, né? Então essa aqui você vê que é uma planta saudável, né? Você vê que o bulbo tá bem saudável. Infelizmente teve esse ataque, aí eu controlo, aí pronto, ela continua o seu crescimento, brotação, porque eu já identifiquei ela antes, tá certo? Então uma planta saudável é mais difícil de acontecer desse jeito aqui, de chegar nesse ponto aqui, né, de acabar com a planta, né? Esse daqui realmente foi um descuido que ficou num canto, não percebi e acabou acontecendo isso com a planta, né? Então é isso aí, é uma planta saudável, você fazendo toda a adubação certa, a planta no local certo, uma adubação, iluminação, rega, tudo correto, saudável. Quando acontece da cochonilha, do pulgão aparecer, então fica mais fácil o seu controle, tá? Então essas são as principais dicas de pragas. Aí a próxima eu já falo sobre doenças, tá? Até mais. Até a próxima.